Bom, boa tarde, nós já estivemos juntos algumas vezes, eu e a Juliana, né? E novamente nós viemos aqui para conversar com vocês sobre um dos assuntos que ele é um dos eixos condutores da consulta de puericultura, seja do ponto de vista do enfermeiro, seja do ponto de vista do médico e de outras pessoas, né, que estão vinculadas à criança nesses atendimentos pelos quais eles passam conosco na atenção básica. A ideia de hoje é nós trabalharmos alguns dos aspectos que são proposições do Ministério da Saúde relacionados às questões vinculadas à alimentação complementar, né? Então, assim, a Juliana gostaria de falar alguma coisa agora no começo, Juliana? Muito obrigada pela presença de todos e estaremos aqui discorrendo sobre esse tema que causa muitas dúvidas, mas que é uma importante oportunidade para o enfermeiro se colocar, né, e desenvolver o seu papel na atenção à saúde da criança. Bom, nós vamos retomar alguns aspectos que são importantes do ponto de vista da estruturação da estratégia relacionada à alimentação complementar. Em 2012 foi lançado a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que ela congrega duas grandes temas específicos relacionados à nutrição. A amamentação propriamente dita e as questões vinculadas à alimentação complementar saudável. E essa rede Amamenta Alimenta, ela integra, na verdade, dois aspectos fundamentais, que era a Estratégia Nacional para a Alimentação Complementar Saudável, que vocês estão vendo na tela, né? E a rede Amamenta Brasil. Então, esses esforços eles estão congregados no sentido de fortalecer as ações específicas para o aleitamento materno exclusivo, principalmente até 6 meses, né? E, posteriormente, com a inclusão de todas as ações envolvidas no que se refere ao apoio e ao fortalecimento da alimentação complementar no âmbito do SUS. Então, falar em alimentação complementar, nós não estamos nos referindo especificamente a uma atribuição do enfermeiro, mas sim de toda a equipe multiprofissional que atua junto a essa criança. Sejam eles nos espaços, né, de consultório, sejam eles nos espaços da escola, sejam eles nas interações com os familiares, com as crianças propriamente dita. Então, é algo de extrema importância nós retomarmos que o incentivo à orientação à alimentação complementar saudável, né, dentro de todos os pontos de vista, é algo que precisa ser efetivado no âmbito na nossa ação enquanto profissional na atenção básica. Agora vamos retomar um pouquinho algumas das questões que vocês já viram no processo de formação de vocês, que vocês já devem ter lido nos manuais do Ministério da Saúde, que é relacionado à definição do que consiste a alimentação complementar. Então é qualquer alimento nutritivo, sólido ou líquido, que ele vai complementar o leite humano ou o leite artificial a partir do 6º mês de vida naquelas crianças que são exclusivamente amamentadas. E a partir do 4º mês, naquelas crianças que não tiveram, né, a condição de estar amamentadas e que estão em uso de algum tipo de fórmula leite artificial especificamente, certo? Então, esse conteúdo não é novidade para vocês, né? Agora, uma questão extremamente importante quando se fala do ponto de vista da alimentação complementar é nós falarmos nos desafios que isso implica. Falar em comer, em se alimentar, né? Nós vamos nos deparar que nós precisamos também abordar as questões relacionadas à integralidade desses esforços no sentido de promover uma alimentação saudável. Então, condições como ouvir, como elogiar, como sugerir, né, cardápios dentro da própria realidade da pessoa são algo fundamentais e são desafios, porque os nossos padrões culturais nesse universo multifacetado que é o Brasil, ele traz consigo práticas, né, de alimentação, determinados produtos envolvidos que diferem de região para região desse país, né? Então, o máximo que nós pudermos fazer é realmente estimular essas famílias a terem uma alimentação saudável. E, como profissionais, constantemente nós precisamos revisitar os conhecimentos que estão disponíveis acerca disso para adequar as nossas orientações. Eu sempre digo assim, que não se tem uma receita de bolo exclusiva, né? Mas o nosso grande desafio é justamente ouvir essas pessoas e elogiá-las naquilo que elas conseguem fazer de positivo e correto no âmbito do seu processo de alimentar-se, né, e nutrir-se. Bom, vamos lá adiante. Então, quais são os atributos específicos do que nós consideramos como uma alimentação saudável? É aquele que você consegue comprar, que aí se define como acessibilidade financeira, né? Que tenha sabor, variedade, cor e quando se fala em crianças, né? A maioria das orientações estão específicas que quando se inicia
a alimentação complementar se preconiza que o alimento da criança seja o mais colorido possível, até porque isso estimula também do ponto de vista visual. E crianças são extremamente curiosas, né, e chamam a atenção pela apresentação. Então, havia um ditado antigo que se diz que a gente não come só com, né, com a boca, mas sim se come com os olhos. Então, você vê, e essa visualização desse alimento, ele já é um fator para que você consiga querer comê-lo. Então, essas são algumas das questões importantes que nós precisamos estar vinculados à questão da amamentação. A outra questão é a harmonia entre qualidade e quantidade. Em se tratando de crianças, não adianta você colocar um prato extremamente cheio, variado, né? Quando a criança vê a quantidade, automaticamente ela já não se interessa muito, em especial quanto à medida que elas vão crescendo, essas questões vão acontecendo. Então, não adianta colocar muito, né? Então, tem que ter essa harmonia entre qualidade e quantidade. E um outro aspecto extremamente significativo nas questões relacionadas à alimentação está relacionado à segurança sanitária, né? Então, elas precisam estar sendo preparadas de uma forma adequada, com todos os rigores da higiene, com todos os rigores dos tipos de alimentos que vão ser consumidos pelas pessoas, né? Sob pena de, quando isso, né, estiver em prejuízo, acabar determinando algum tipo de intoxicação alimentar ou de outros distúrbios gastrointestinais vinculados a alimentos que não têm essa segurança sanitária adquirido. Então, aqui nós colocamos um slide que fala sobre qual é o papel do enfermeiro, tá? Mas eu estendo esse papel do enfermeiro também aos demais profissionais. Então, um dos primeiros pilares, né, que nós vamos identificar aqui está relacionado ao trabalho em equipe. Então, precisamos trabalhar em equipe, precisamos compartilhar os nossos conhecimentos com os demais colegas que possam nos ajudar no âmbito das orientações específicas da alimentação complementar saudável, né? Então, não é um papel exclusivo só do enfermeiro fazer isso. Então, nós precisamos compartilhar conhecimentos e estratégias que fortaleçam essas ações. Uma outra questão importante, né, desse slide está nas questões de fortalecimento do aleitamento materno, né? Então, assim, sem um fortalecimento adequado da proposta da amamentação exclusiva até 6 meses e depois estendida até 2 anos ou mais, dependendo da situação, né, e dos arranjos familiares que estão vinculados até as questões da amamentação, então ele precisa estar presente. Então, nós precisamos, o máximo possível, fortalecer o aleitamento materno para evitar exatamente um desmame precoce. E assim, na rotina de consultório, junto com os alunos, nós percebemos que muitas vezes as mulheres já nos chegam com os bebês com 3 meses já querendo fazer o desmame, né? Então, quanto mais nós conseguirmos vincular essa família, né, essa mulher, às questões relacionadas à amamentação até o 6º mês de forma exclusiva, é o nosso papel e nós devemos desempenhá-lo de uma maneira que possa ajudá-la nesse processo. Uma outra questão importante que eu gostaria de destacar e que vocês estão vendo no slide é a importância da família, né? Então, a família, tanto os pais, né, as pessoas que são os cuidadores imediatos dessa criança, como a família ampliada, elas são importantes de vocês conhecerem a realidade deles, de como eles se organizam no processo de alimentar-se, quais são os recursos financeiros e situacionais que eles têm para que você consiga adequar às suas orientações. Então, nós temos um grande contingente, né, falando em Florianópolis, de migrantes de outras regiões do Brasil. Então, são pessoas que vêm e que têm padrões culturais completamente diferenciados do que aqui na região sul. Então, nós precisamos orientar de maneira mais adequada cada um deles. Uma outra questão importante, e vocês, no âmbito do SUS, vocês recebem nas unidades algumas sugestões de cardápios regionais. Isso é legal, porque aí você consegue adequar as suas orientações às ideias que cada região desse Brasil ele nos traz. Então, assim, vocês precisam acolher, né, com atenção esses familiares, ouvir, né, essas famílias que nos chegam e, a partir disso, conseguir adequar aquilo tudo que o Ministério da Saúde preconiza, que a Organização Mundial da Saúde preconiza e todas as estratégias vinculadas. Mas, para isso, nós precisamos realmente fortalecer os vínculos que nos unem a essas pessoas, a essas crianças, a fim de que nós consigamos efetividade nas orientações. Então, são algumas questões importantes que a gente precisa. Quando é que a gente começa, né? Quando é que se começa, então, a alimentação complementar? Nós falamos inicialmente que ela vai começar
a partir do 6º mês, né, nas crianças exclusivamente amamentadas, em termos de idade, e a partir do 4º mês nas crianças que não fizeram uso do leite materno por algum motivo específico, né? Mas há razões biológicas, há razões importantes do ponto de vista neurológico para que se comece a partir do 6º mês, embora com as ressalvas das crianças não amamentadas a partir do 4º. Então, assim, a questão da maturidade, né, das enzimas digestivas que vão ocorrer ao longo do crescimento é algo importante. Então, a partir do 6º mês, isso já está um pouco mais definido. Com o 6º mês, o início do 4º mês, nas crianças não amamentadas, o que acontece? No 6º mês, a criança já sente sem apoio, ela já tem um controle neuromuscular do pescoço e da cabeça, então é muito mais fácil dela ficar numa posição correta para a alimentação complementar. O reflexo de protrusão da língua já está desaparecendo, né? A criança já consegue ter o reflexo de deglutição, né, e o reflexo lingual adequados, né? Com o 6º mês, habitualmente já se inicia a erupção dos dentes, dos primeiros dentes, e isso facilita muito o processo da mastigação, né? Há também a questão da criança já ficar mais excitada diante da visão dos alimentos e principalmente ela já começa a desenvolver as habilidades do paladar, né? Sobre algumas preferências alimentares. E de um outro ponto de vista extremamente importante, ela já necessita de fontes externas de ferro. Então, esses aspectos, eles precisam ser considerados justamente para que nós consigamos entender e compreender por que é que com 6 meses é que se começa efetivamente a questão da alimentação complementar, certo? Então, esses aspectos que nós estamos levantando é justamente para que nós não nos esqueçamos. Então, qual é o risco que a gente pode ter na introdução precoce, né, da alimentação complementar? Uma é o excesso de peso, outro, a desnutrição. Outros são as questões relacionadas a qualquer tipo de distúrbio gastrointestinal, a diarreia é uma delas, por contaminação alimentar. Outra é a probabilidade dela ter infecções precoces, justamente porque o sistema imunológico dela, né, com uma idade muito precoce, não está muito bem organizado, e se há uma contaminação, ela tem um problema sério de resistir a essas infecções. Então, as questões do desmame precoce, com certeza, diminui a produção de leite, consequentemente, essa mulher ela não vai ter mais leite para amamentar. E todas essas questões, elas podem estar relacionadas ao desenvolvimento futuro de doenças como diabetes, asma, hipertensão, bronquite. Por quê? Porque a criança está sendo exposta muito precocemente para um sistema orgânico ainda imaturo que não consegue degradar todas tudo que vem com o processo da alimentação. E qual é o risco de você introduzir tardiamente, após o 6º mês ou a criança com 1 ano, como já aconteceu em vários casos? A mãe teve dificuldade, né, de fazer o compartilhamento da alimentação complementar e amamentação. Vão acontecer questões relacionadas ao retardo do crescimento, deficiência de ferro, a desnutrição e a anemia ferropriva. Por quê? Justamente porque nós temos um gráfico que ilustra adequadamente essas questões. Então, vocês estão vendo um gráfico que indica as necessidades energéticas e energia necessária nos alimentos complementares, certo? Então, em vermelho, vocês estão vendo a energia fornecida pelo leite materno. E em amarelo, a energia fornecida pelos alimentos complementares. Até o 5º mês, o leite materno ele supre toda a demanda energética que a criança necessita. E a partir dos 6 até 24 meses, o que vai acontecer? O leite materno ele vai continuando praticamente fornecer a mesma proporção de energia. Entretanto, o crescimento e o desenvolvimento da criança já requer mais energia a ser adquirida através da alimentação complementar. Nesse outro gráfico, que também é importante, né, vocês vão verificar as necessidades de ferro. E o que nos acontece? Né? O leite materno de 0 a 2 meses, ele tem uma reserva de ferro fornecida, certo? À medida que a criança vai crescendo, a disponibilidade do ferro no leite materno ele permanece a mesma, mas a criança precisa de mais ferro, que é o item em amarelo que vocês vão vendo. Então, isso já nos indica a necessidade de introduzir alimentos que contenham reservas adequadas de ferro para que a criança não desenvolva
a anemia ferropriva e outras relações carenciais, não só de ferro, mas de outros nutrientes. Nós vamos utilizar, né, e a Juliana daqui a pouco vai conversar com vocês um pouquinho mais, os 10 passos para uma alimentação saudável para menores de 2 anos, que vocês têm acesso dentro do ponto de vista dos cadernos, né, da atenção básica, que vocês acessam pelo portal do Ministério da Saúde, e nas unidades de saúde, habitualmente nós recebemos ele impresso. Então, esses 10 passos a gente vai utilizar para que vocês consigam trabalhar as questões da alimentação complementar saudável. Então, assim, o passo número 1, que nós não podemos esquecer, dê somente leite materno até os 6 meses de vida, sem oferecer água, chás ou qualquer outro alimento. Por quê? Porque o leite materno já supre essas necessidades e não necessita introduzir o leite materno e mais água, açúcar ou chá. Por quê? Vai acabar também estendendo, né, dando um grau de saciedade nessa criança, que pode diminuir até a sua própria aceitação do leite em si. Então, não há necessidade. Então, passo número 1, dê somente leite materno até 6 meses. Passo número 2, depois que completa 6 meses, nós vamos introduzir esse alimento de forma lenta, gradual, certo? Mantendo o leite materno até os 2 anos de idade ou mais. Então, não é para excluir o leite materno a partir dos 6, muito pelo contrário. Ele vai começar a receber o leite materno e os alimentos complementares de forma gradual. Isso quer dizer, praticamente assim, um alimento por vez, você vai testando, não só fazendo com que a criança adquira o paladar e sinta o sabor desses alimentos, né? Como também ele vai treinando as próprias questões relacionadas à mastigação. Então, você vai construindo o paladar e também vai verificando se a criança não tem nenhum tipo de alergia ao tipo de alimento que você está oferecendo. Não é para começar a alimentação complementar, colocar todos eles dentro do liquidificador, que não se usa, né? E dar para a criança, porque se ele tiver algum tipo de alergia vinculada a qualquer tipo de alimento, se você misturou tudo, você não vai conseguir saber de qual vem a fonte da alergia. O passo número 3, ele vai nos dizer que ao completar 6 meses, nós vamos começar com alimentos tipo cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes praticamente por 3 vezes ao dia, se a criança estiver em aleitamento materno. Então, nós vamos fracionar a oferta desses alimentos 3 vezes ao dia. Bom, aqui nós temos algumas orientações importantes para as famílias, né, que vai de novo reforçar a questão do início gradual desses alimentos, né? Você vai começar com 3 refeições até chegar com 5 refeições após os 12 meses de vida, né? Então, mesmo que ela receba outros alimentos, que a criança seja amamentada até os 2 anos, o leite materno ainda continua sendo importante. E é muito comum, e eu sempre falo para os alunos e para as famílias, que no início a criança vai rejeitar. Não vai ser da primeira vez que ela vai aceitar a fruta ou a batata ou, né, a papinha, depois que você já tiver experimentado vários alimentos e compor aquela papinha com outros, né, nutrientes, outros alimentos. Mas é normal que ela no início ela rejeite, ela está adquirindo o paladar. Então não podemos desistir na primeira. Então aí geralmente vem uma queixa, meu filho não gosta de mamão, meu filho não gosta de banana, meu filho não gosta de batata, meu filho não gosta de cenoura, mas ela só ofereceu uma vez. Então se tem a orientação que você ofereça de 10 vezes a mais, e não no mesmo dia, mas fracionadamente ao longo, né? Então tem crianças que se adaptam rapidamente. Agora, tem outras que demoram nessa aquisição do paladar, né? Então, não pode ser motivo nosso de desistência e de angústia. A maioria das mulheres, das mães, das avós, dos pais, né, homens, eles acabam se cansando ou desistindo ou achando que a criança não quer. Então, no início é comum elas, né, cuspirem o alimento inicialmente, depois é que elas vão realmente adquirindo e configurando o paladar. Certo? Então agora a Juliana vai continuar um pouquinho com vocês para conversar um pouquinho mais sobre os demais passos que vocês têm ali. Lembrando também, pessoal, que com 6 meses o reflexo de protusão, né, ele começa a desaparecer, mas às vezes ele ainda pode ter um pouquinho. Então, qual que é o movimento, né, da língua que a criança faz para mamar, né? Anterioriza e posterioriza, para ordenhar, né? Assim. Aí quando você coloca o alimento na boca da criança, o que ela vai fazer? Ela vai tacar pra frente, né? E aí o alimento vai cair. Então, às vezes ela nem está rejeitando, às vezes ela ainda precisa se acostumar a um novo movimento que ela tem que fazer, a mastigação e a deglutição, né?
Mas pouca aceitação sempre é algo que preocupa, né, principalmente as mães. Nada angustia mais uma mãe do que uma criança que não come direito, né? Então vamos orientar essas mães. O que é uma aceitação esperada para dada a faixa etária da criança, né? Se a gente tiver aí uma base, né, uma média nessa tabelinha que vocês estão vendo, a partir dos 6 meses, a criança, a gente vai iniciar oferecendo 2 a 3 colheres de sopa para essa criança, de alimentos bem amassados, nunca peneirados, nunca liquidificados, né? Aí a gente vai ver se a criança aceitou tudo, vamos oferecer mais, né? Mas a gente pode iniciar com essa quantidade. Ali, a partir dos 7 meses, ela já consegue ter o dobro dessa quantidade. É lógico que a gente tem variações individuais, mas ela pode aceitar cerca de 6 colheres de sopa. Daí, com 9 a 11 meses, a gente não precisa amassar tanto mais o alimento. A gente pode dar uma leve amassada e, dependendo, se a criança já tiver vários dentinhos, a gente pode, alguns até só cortar, sem amassar tanto, né? Mas também pedacinhos de alimentos sempre causam muita angústia pra gente, né? Sempre a gente acha que a criança vai se engasgar. Amassa, mas não amassa tanto, né? Deixa ela ter essa experiência de exercitar a mastigação, mesmo que seja mais com a gengiva do que com o dente, né? E aí a criança vai aceitar cerca de 3/4 de uma xícara de 250 ml, e aí dos 1 a 2 anos, ela consegue aceitar mais uma xícara de 250 ml ou mais. E é lógico que eu vou colocar esse tanto, a criança comeu, né? Eu sei que eu tenho que colocar mais. E quando tiver nesse período inicial de adaptação, aí começando os alimentos complementares com 6 meses, pensa no seguinte, orienta para a mãe. Ofereceu o alimento complementar, depois oferece o peito também, porque se ela não aceitou bem o alimento complementar, a gente também vai ajudá-la, nesse começo pelo menos, né, a garantir a nutrição dela. É lógico que isso não pode virar não comeu, eu tomo o leite, não comeu, eu tomo o Danone, mas nesse começo, para diminuir um pouco a ansiedade da mãe se a criança não aceitar, é legal orientar a oferecer o seio materno após a refeição. Tá? E sempre respeitando os sinais de saciedade, né? A professora Ana disse que, então, a criança com 6 meses ela já tem um controle maior do pescoço, não só para ficar na posição para ser alimentada, mas também para fazer assim para trás se ela não quiser mais o alimento, né? Então, se você vai oferecer, ela fecha a boca e ela faz assim para trás, vamos respeitar que ela está saciada. Bom, a gente tem aqui um esqueminha, né, uma sugestão de como introduzir esses alimentos complementares. Então, aqui com 6 meses, é lógico que continuar com o aleitamento materno em livre demanda, né? Mas aí a gente vai começar a introduzir uma papa de fruta no meio da manhã, né, como um lanche da manhã. Aí depois a gente vai colocar uma papa salgada no final da manhã, que seria no almoço, e uma papa de fruta no meio da tarde, né? Isso a gente não vai colocar essas 3 refeições de uma vez, então a gente vai começar falando pra mãe, olha, começa colocando uma frutinha amassada de manhã, faz isso 1, 2, 3 dias, muda a fruta para cada dia, viu que a criança aceitou bem? Coloca uma tarde também, por mais uns 3, 4 dias, viu que a criança aceitou bem? Aí coloca a papinha do almoço, e toma só cuidado com o termo, a gente fala papa salgada, né, para não dar a impressão que é aquela papa de cereal, mingau, mas não pode ter não pode ter sal, né, é pouquinho sal, então só tomar cuidado com esse termo, tá? Aí após completar 7 meses, então essa criança já vai ter que estar adaptada a essas 3 refeições ao dia, tá? E aí ela vai então começar a receber a janta, né? Então assim, a papa a gente vai dar no almoço e na janta a papa salgado e continua dando as frutinhas no meio da manhã e no meio da tarde, tá? E continua com o aleitamento materno livre demanda. Aí quando a criança completar 1 ano, ela já vai estar ambientada para receber a alimentação da família, tá? E a gente pode colocar, além então dos lanches da manhã e da tarde, do almoço e da janta, a gente pode colocar um café da manhã também, né? A gente pode introduzir aí um pão com ou uma fruta com aveia, tá bom? E aí lembrar sempre de colocar água nos intervalos das refeições. Essa criança vai precisar receber água, diferentemente de quando ela estava em aleitamento materno exclusivo, ok? Lembrar sempre de falar isso para a mãe.
vai oferecer água, mas essa água tem que ser tratada, e ela tem que ser como? Filtrada ou fervida ou água mineral, mas ela precisa ser uma água tratada, tá? A gente tem os cuidados de higiene, de lavagem das mãos, dos alimentos, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente aí como que deve ser feita essa higiene, então só tô chamando a atenção. Lembrar que se a gente precisa amassar bem os alimentos, eles devem ser cozidos. No começo, né, com 6 meses, eles precisam estar bem cozidos para serem amassados facilmente, tá? Outra questão que também precisa ser bem orientada é a higiene dos utensílios que você vai utilizar também. Então, se você está usando aí que seja uma mamadeira, um copo, um talher, que eles sejam bem lavados, bem enxutos, tá? E outra coisa em questão de higiene é que a sobra do prato da criança nunca deve ser oferecida novamente, tá? Então, cuidado com o tanto de comida que você coloca, porque a sobra que ficou no prato tem que ir pro lixo, tá bom? Temperos. Então a gente fala papa salgada, mas não pode ser uma papa muito salgada. Então é pouco sal, é uma pitadinha de sal. Quem acostuma a criança com sal, com açúcar, somos nós, né? Então a criança não está com o paladar desenvolvido para apreciar esse tipo de sabor, né? Então somos nós que vamos acostumá-la, então somos nós que vamos formar os hábitos alimentares dessa criança, tá? Então é ideal colocar pouco sal e colocar ervas, né? Uma papinha com uma noz moscada ralada por cima, um manjericão que é perfumado, é gostoso, é bem legal usar, tá? Orégano, então usar as ervas para temperar, para a comida ficar saborosa, mas não muito condimentada, né? Não usar pimenta também. Açúcar. Esquece adoçar suco, né? O suco não precisa ser adoçado, então já use frutas que não precisam ser adoçadas, tá? A questão do suco. Não sei se vocês se lembram, quem trabalha mais tempo na área, antes da gente orientar, oferecer a papa de frutas, a gente orientava o suco. Já caiu por terra isso. Por quê? O suco, ele acaba tendo uma baixa densidade energética, tá? Então ele ocupa o espaço de alimento no estômago, mas ele é diluído, né? Ele é uma fruta diluída, então ele tem uma baixa densidade energética, né? O que está guiando agora a alimentação complementar saudável da criança é garantir alimentos com alta densidade energética, e não é só energia energética calórica, mas também de nutrientes, de macro e de micronutrientes. Então, preferência sempre, ao invés de dar o suco, dar a frutinha amassada. Mas o suco pode e deve ser oferecido após as refeições de sal, mas não junto, após, tudo bem? Vísceras e miúdos a gente recomenda dar pelo menos uma vez por semana, porque são alimentos ricos em ferro, né? Do ferro M, né? Ferro M. Então ele é importante que a gente ofereça, depois a gente vai ver quanto que tem, né, de ferro. Então é importante, é barato, é mais barato que a carne, né? E é uma importante fonte de ferro. Então pelo menos uma vez por semana. A gente orientar a mãe a procurar sempre no varejão alimentos que são frutas, né, que são de épocas, que são regionais, eles são mais baratos, então, portanto, mais acessíveis financeiramente, né? E aí lembrar de, na hora de compor a papa salgada, ela deve conter um grupo de cada alimento, tá? Por isso que a gente não usa mais aquela papinha de fubá, por exemplo, né? Que antes a gente dava papa de cereal. Não, agora vai ser a papa salgada com um alimento de cada grupo. Quais são esses grupos? Então vai ter um alimento do grupo cereais e tubérculos, então ou arroz, ou a batata, ou a mandioca, ou o cará, o inhame, macarrão, tá? Então, se eu usei o arroz, eu não vou usar a batata, né, que são alimentos do mesmo grupo, que são alimentos que vão oferecer mais um aporte de carboidratos, tá? As hortaliças e frutas, né? Então, eu vou ter as verduras, os legumes, as frutas, que é uma importante fonte de fibras, né? E de vitaminas e sais minerais para a criança, tá? Toda refeição tem que ter, né?
Carnes e ovos. O grupo das carnes e ovos são os alimentos que vão oferecer proteína de origem animal, tá? E aí entram também os miúdos nesse grupo, tá bem? E aí lembrar de carne não é só carne de vaca, né, gente? Diversificar a oferta de carnes, né, de aves, de peixes. A criança pode comer peixe sim, né? Só tirar o espinho, tá? E um alimento do grupo dos grãos, né? Que é o feijão, a lentilha, o grão de bico, tá? Então, toda papa tem que ter um alimento de cada grupo. Que aí, o do grupo dos grãos vai ser o grupo de proteínas de origem vegetal, tá? Aí tem uma tabelinha que vai mostrar pra gente os alimentos que são fontes de ferro, M e não M. Eu chamaria a atenção de vocês especialmente para a quantidade que tem 100 gramas de fígado de boi cozido, né? 5,8 miligramas de ferro por 100 gramas. Olha os miúdos, olha o fígado de galinha, 9,5, né? E o coração de frango, 6,5, tá? Então, olha só como é importante oferecer os miúdos para a criança. E aí a gente também tem as fontes de ferro não M, principalmente no ovo, no feijão e na beterraba. Aí, das fontes de vitamina A, são as frutas ou legumes amarelo ou laranjado, né? Ou as folhas verde escuras, né? Que é a couve, também o brócolis, que ele também tem as folhinhas, mas o próprio brócolis também tem, tá? E só comparando aí algumas fontes, e olha o fígado de boi cru, lá no final, 10.318,75 microgramas de vitamina A. Pode passar. Aqui a gente tem um esquema para crianças não amamentadas, que aí, então, como a Ana já falou, vai iniciar aos 4 meses, e aí, da mesma forma, a gente vai iniciar de maneira lenta e gradual, né? Aí, essa criança, qual que é a diferença? Com 8 meses, ela já pode receber a refeição da família, porque desde os 4 meses ela já vai sendo iniciada nas papas, tá? Importante ela vai estar continuando com outro leite, que seria o leite artificial, de preferência que não seja o leite de vaca, que seja uma fórmula infantil. Porque o leite de vaca, se ele é introduzido aí no primeiro ano de vida, ele pode causar uma intolerância precoce à lactose, além de distúrbios hidroeletrolíticos por uma diarreia que possa ocasionar, tal, e também porque ele é pobre em ferro. Pode passar. Então, de preferência, uma fórmula infantil modificada para essa criança. E aí a gente tem mais ou menos um esqueminha para vocês se basearem de quanto que essa criança vai receber, né? Então, se vocês vão ver, nos primeiros meses ela vai receber menor quantidade mais vezes, é mais fracionada. E aí, a partir dos 4 meses, ela vai receber só de 2 a 3 mamadeiras, porque ela já vai estar com alimentação complementar. Aí tem um esqueminha para ajudar vocês na diluição do leite pó integral e do leite integral fluido, mas lembrando que, de preferência, vai ser a fórmula infantil que vai ser utilizada. E aí a gente segue a indicação do rótulo da fórmula infantil, tá? No geral, só então, se fosse o leite em pó integral, são uma meia colher de sobremesa para cada 50 ml. E do leite integral fluido, são 2/3 de leite para 1/3 de água. Isso é exceção à regra, isso é só se não tiver acesso à fórmula. No passo 4, a gente vai ter que a alimentação deve ser oferecida em intervalos regulares, seguindo o esquema da família. A criança já tem que entrar no esquema da família. Então, pessoal, o esquema da família tem que ser um esquema legal, né? Senão a criança... Então, assim, por isso que orientar a alimentação complementar saudável também é mexer nos hábitos familiares, também é orientar como deve ser. Muitas famílias mudam os seus hábitos em função de adequar para a alimentação da criança, né? Lembrando que nem todo choro é fome, então não vamos desde criança acostumá-la, né? A criança chorou da comida, para essa criança desenvolver um comportamento de dependência do alimento, uma dependência emocional, né? E lembrando que guloseimas, líquidos doces, né, antes da refeição vão prejudicar o apetite. Por isso, então, que é horário de almoço e não tem que tomar suquinho antes. Acho que a gente já falou um pouquinho só a questão do preparo, mas reforçando que no início os alimentos devem ser preparados para a criança, separado do que é preparado para a família. Eles devem ser cozidos com um pouquinho de água na panela, para quê?
para a água poder quase secar quando esse alimento estiver cozido, mas ainda sobrar um pouquinho, e esse pouquinho de água ele vai ser amassado junto com o alimento, para ficar bem papinho, uma papinha cremosa. Então nada de cozinhar num monte de água e jogar essa água fora. É cozinhar um pouquinho de água e amassar o alimento junto com essa aguinha, tá? Sem passar na peneira, sem passar no liquidificador. E vai amassar com o quê? Vai amassar com o garfo mesmo. Tá. A partir dos 8 meses, principalmente naquelas crianças que estão recebendo alimentação desde os 4, né, aquelas que não foram amamentadas, pode ser já introduzida a alimentação da família. E também, se a criança iniciou com 6 meses, mas se adaptou bem, nada impede dela já começar a receber a alimentação da família. Contanto que essa alimentação não seja muito condimentada e que esses alimentos sejam amassados ou desfiados, tá? Acho que passou. Volta só um pouquinho. O passo 6 é oferecer à criança uma alimentação variada e colorida, como a Ana já disse, que uma alimentação colorida é uma alimentação variada, pode passar. Como que a gente vai conseguir isso, né? Então, é legal oferecer as 2 frutas que a gente vai oferecer por dia nos lanches, então eu ofereço uma fruta diferente em cada horário, tá? A gente já falou que cada refeição a refeição de sal vai ser composta por um alimento diferente de cada grupo, e aí, então eu vou variar, né? Se ontem eu ofereci o arroz, hoje eu posso oferecer a batata no grupo dos carboidratos, né? Depois a mandioca, a batata baroa no outro dia. O importante vocês saberem que que aumenta a absorção de ferro, do ferro vegetal, do ferro não M, né? Dos alimentos. Às vezes as famílias não têm a oportunidade de ter carne todo dia. Então, se essa criança, ela tomar um suco de fruta rico em vitamina C após a refeição de sal, isso vai ajudar a absorver o ferro dos alimentos vegetais, tá? Pontos. Mas e se eu conseguir colocar pelo menos um pedacinho de carne na comida, essa carne vai ajudar também na absorção do ferro de origem vegetal. Então, se puder ter pelo menos um pedacinho de carne em toda refeição de sal, é legal, tá? Se eu não tenho carne todo dia, como que eu faço para a criança ter um bom aporte de proteínas de alto valor biológico, que estão presentes especialmente nos produtos de origem animal? Com o nosso arroz e feijão de cada dia, né? A gente sabe que a combinação de arroz e feijão na proporção de 2:1, ela fornece proteínas de alto valor biológico semelhantes ao encontrado na carne, nos ovos. Então, se a família não tem como ter carne todo dia, vale a dica: arroz e feijão em todas as refeições, né? Ajuda a ter proteína boa. E suquinho de laranja depois, suquinho de limão, de acerola, que ajuda também a absorver o ferro, tá? E a história de colocar o mucilon, a farinha láctea na mamadeira, não é recomendado. A gente sabe que muita gente usa isso, mas como o estômago da criança é pequeno, ela acaba mamando menos, porque tem esse aporte calórico aí que engrossa a mamadeira. Então ela recebe menos leite, menos proteína do que ela deveria. Então não é recomendado. Mingau a gente já falou também que não é recomendado, porque só tem carboidrato, então é pobre em proteínas e também em micronutrientes. O passo 7, então, é estimular, pode passar, estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes na refeição. Acho que a gente já falou bastante, só reforçar que a Ana falou que um alimento, né, muita gente fala: ai, meu filho não gosta de fruta, é igualzinho eu, né, igualzinho a mim, não gosta de fruta, não gosta de legume. Isso é bobagem. Então, para a criança se adaptar, então, vale o exemplo da família, vale oferecer um alimento novo de 8 a 10 vezes em oportunidades diferentes até a criança se adaptar. Vale ter os pratos separados da criança, para não ter aquela coisa da mãe comer no mesmo prato que a criança, tá? Então, pratinho separado, né? E não misturar os alimentos todos no mesmo prato, como a Ana já falou, pra gente saber o que ela aceita ou não, tá? No passo 8, a gente tem que não vamos oferecer para a criança alimentos industrializados, né? Com muitos salgados, café, tá? Mel, gente, mel, apesar de ser um alimento muito saudável, foi contraindicado no primeiro ano de vida, né, por causa do risco de botulismo, tá? Pode passar. Aqui a gente já falou um pouco, né, então para escolher frutas que não precisam ser adoçadas. E outra coisa importante, a criança não precisa experimentar de tudo, pessoal.
Porque uma das queixas importantes das mães é: mas ele fica me olhando com aquela carinha assim de interesse e chega até a fazer assim, ó. Mas por que a criança faz isso, pessoal? Porque ela está em uma fase de aprendizado que ela aprende por repetição. Então, se ela te vê fazendo, mastigando, levando o alimento no prato, ela vai ficar olhando com interesse e ela vai fazer porque ela está aprendendo a fazer isso. Então, ela está aprendendo, ela não está com vontade. Não precisa oferecer tudo que você come para ela. Então, tudo que você for dar para a criança, olha o rótulo antes, né? Não vai pegar o suco que fala que é natural e não tem conservante, né? E dar para a criança, você vai fazer o suquinho dela. Tudo que você for dar para a criança, olha o rótulo antes. E cuidado com o irmão mais velho que pode dar para o irmão mais novo, né? Lógico. Da higiene a gente já falou um pouco, né? Acho que só vale reforçar que aquela higiene com água clorada nos vegetais tem que ser feito para a criança também, mesmo que a gente não vai oferecer o alimento com casca. Muitas mães cozinham vários legumes, deixam na geladeira e vão oferecendo aos poucos para a criança. Isso não é legal. É legal você fazer a comidinha no dia e oferecer, tá? Para evitar qualquer forma de contaminação. E se a criança está doente, né? A gente vai continuar oferecendo a sua alimentação habitual, dando preferência para os alimentos que ela prefere, tá? Mas desde que eles sejam saudáveis, né? Não vai encher a criança de refrigerante só porque ela tá doente, tá? No geral, a criança convalescente, ela aceita mais alimentos líquidos e mais pastosos do que os sólidos, então vale dar o leite, o iogurte, tá? Que é legal. E vale também aumentar a oferta do leite materno se essa criança ainda está mamando. E fracionar a dieta, oferecer pequenas porções várias vezes ao dia. Que foi um pouquinho do que a gente já falou. Ok? Acho que eu já estourei o tempo. Era isso, espero que vocês tenham relembrado algumas das coisas, né, que com certeza vocês já fazem no dia a dia de vocês, que a gente realmente consiga promover uma alimentação saudável, tanto para aqueles de quem cuidamos, como para nós mesmos. Obrigada. Uruçanga. Estou com uma criança de 3 meses que iniciou com leite de caixinha. Não tem condições de comprar. Peço para ela fazer então a diluição? Assim, primeiro a gente tenta ver se não consegue, né, com assistente social, conseguir uma fórmula infantil. A gente tem que ver qual que é, por que ela começou a dar o leite. Se a criança não estava mamando bem, se tem alguma indicação mesmo de complementar, né, ou de substituir o leite materno. Porque se tiver uma indicação pertinente, clara, a possibilidade de conseguir, né, com uma indicação de profissional de saúde, com a fórmula infantil, com os dispositivos sociais que a gente tem. A gente tem que fazer de tudo para que essa criança não receba esse leite de caixinha, que seja uma fórmula, ou melhor ainda, que seja só o leite materno. De qualquer forma, se isso não for possível, aí seria recomendada a diluição. Mas quem que é a pessoa mesmo? Luiz, né? Mas Luiz tenta fazer com que ela ou vá pelo aleitamento materno ou vá para a fórmula infantil, tá? E tem que ter bastante cuidado para verificar se esse leite de caixinha ainda é o leite de caixinha integral, né? Eu já tive casos nos quais a família veio nos dizendo que estava dando leite de caixinha e quando nós fomos verificar era leite de caixinha desnatado. Então esse leite desnatado jamais. Então ela ainda, além de dar o leite desnatado, ela diluía o leite desnatado. Resumindo, essa criança entrou num processo de desnutrição assim bem importante. Nós tivemos que repadronizar todo o esquema alimentar e aí a gente fez a indicação, né, daquela fórmula infantil que é a chamada de partida, né, que são aqueles produtos como NAN1, né, o Nestogeno 1, o Aptamil 1, né, que são os mais indicados para esse momento da vida da criança, porque aí as fórmulas de segmento são outros tipos de fórmulas infantis que elas são dadas a partir do 6º mês, então até 3 meses ele ainda está na fórmula de partida, e algumas fórmulas de partidas elas ainda são possíveis de serem adquiridas pelas pessoas de um ponto de vista assim, de analisar no comércio aqueles que são oferecidos de acordo com a faixa etária delas, sem precisarmos utilizar
o leite de caixinha integral, muito menos o desnatado. Então, sempre verificar, quando fala que é leite de caixinha, que leite que é esse? Né? Porque senão, às vezes, a gente acha que está fazendo uma orientação e eles estão num outro caminho. Então, é importante verificar essa questão. Mas é possível sim. Ele disse ali que estava dando NAN Uhum. e aí parou de dar por conta de falta. porque o Questões NAN financeiras, né? Isso, mas tem outros, agora eu não me recordo, mas existem algumas fórmulas de partida que são mais em conta, né, que o NAN para essa faixa etária. Né? Tem que verificar um pouquinho mais ampliadamente, mas existem algumas outras fórmulas de partida para essa faixa etária que podem ser possíveis de serem adquiridas, né, com valor monetário um pouquinho inferior, né, mas que resolvem, não vão suprir de todo, mas que vão resolver. Ali tinha uma pergunta também, se criança menor de 1 ano pode comer pão, né? É verdade. Pessoal de Porto União, criança menor de 1 ano pode comer pão? Pode comer pão, é uma possibilidade que isso faça parte, mas desde que não seja só o pão como uma refeição isolada, né? Então, se a gente vai... Que esse seja o cereal que vai compor, por exemplo... você vai dar papa salgada, ao invés de colocar um arroz, uma batata, você quer dar um miolinho de pão? Pode dar, né? Ou às vezes a criança já está comendo a frutinha há algum tempo, aí além da frutinha você quer dar um carboidrato junto, pode dar um pedacinho de pão. Mas não pode substituir, por exemplo, se você for dar o pão, não pode substituir a fruta, tem que ser além, tá? Ovo cozido pode ser administrado a partir de que idade? Antes a gente tinha aquela recomendação, né, que só podia a 9, 10 meses, né? Hoje não, a partir dos 6 meses a gente pode dar o ovo cozido, então tá clara quanto a gema, tá? Ovo sempre é uma dúvida na alimentação. Ovo, peixe. É o vilão, Ovo e chocolate também é outro não, chocolate a gente vai ter que cuidar bastante, né? Porque o chocolate, em especial o preto, ele tem um potencial alergênico extremamente importante, né? O branco, ele tem mais gordura, menos cacau, né? Então, para quem tem uma propensão a ter atopia, as rinites da vida e outros distúrbios dessa natureza, muito cuidado com o chocolate. Ali o caçador perguntou ainda com relação ao ovo, se ele tem que ser bem cozido. Tem que ser bem cozido. Bom, pessoal, enquanto vocês... Tem mel de abelha ali. Mel de abelha ali em cima também? Camboriú. Aqui aparece depois pra mim. Em relação ao mel de abelha, em menores de 1 ano não é recomendado, tá? Ah, tá aqui. Camboriú apareceu agora. Em relação ao mel de abelha, menores de 1 ano, como vocês disseram, Isso, não são. Justamente porque elas não têm as enzimas que podem, né, acabar, se ele tiver algum tipo de contaminação, desenvolvendo botulismo. Então, de vez em quando, as mães vêm adoçando sucos com mel, né? Aí, com menor de 1 ano, não. Né? O suco e o chá, para não usar o açúcar. Exatamente, Então, é preferível usar um outro produto se quer fazê-lo, até porque não deveríamos... Não deveria adoçar, né, de forma alguma. Fraiburgo ali colocou com que idade? Com que idade o mel de abelha ou relação... Pode comer ovo cozido? Ah, tá. A partir dos 6 meses já pode, tá? Agora a gente não tem mais aquela recomendação de que só pode com 10 meses, com 12 meses, né? Que teve agora com 6 meses já pode comer o ovo cozido. Certo. Caçador, peixe, tem alguma restrição? Não, também não. A gente tinha uma conversa, né, de que peixe também era só mais pra frente. Não, pode dar peixe. Principalmente porque, se vocês olharem nas receitas de papas regionais, algumas regiões que a base da alimentação é o peixe, tem várias receitas de papas com peixe. Tem alguns tipos de peixes que eles acabam sendo mais palatáveis para a criança, né? Eles não são tão fortes do ponto de vista de sabor, né? São menos gordurosos. E aí, dentro da diversidade daquela região, vocês podem encontrar aqueles que favoreçam mais dentro desse rol todo que está disponível. Agora, tem uma outra, os frutos do mar. Camboriú complementar. O cuidado com os frutos do mar, de uma maneira geral, assim, tem alguns que eles são potencialmente alergênicos. Quer ver camarão, né? Então, assim, muito cuidado com esses outros frutos do mar. Nós estamos falando de peixes propriamente dito. Né? Agora, outros frutos do mar, em especial camarão, berbigão, eles são possíveis de provocar algum potencial alérgico nessas crianças. Então, evitar. Né? Porque às vezes quando você expõe muito precocemente uma criança a algum tipo de produto que tem um conteúdo alergênico significativo, essa criança pode desenvolver uma alergia futura à ingesta desses nutrientes.
Então, assim, bastante atenção para isso, né? Em relação a peixes, não. Agora, outros frutos do mar, vamos deixar essa criança amadurecer um pouco, completar mais de um ano, para que ela já tenha enzimas capazes, né? E um organismo já suficiente para não desenvolver quadros alérgicos, nem naquele momento, nem futuros. E camarão é danadinho para fazer alergia. Camarão, tomate, não sei se vocês sabem, mas o tomate, ele também tem um potencial alergênico tanto quanto o morango, né? Então, assim, bastante atenção na introdução disso. Melhor a partir de um ano, né?